Olá! Hoje vamos falar sobre um dos pilares da segurança do trabalho, a hierarquia das medidas de controle. O objetivo aqui é bem claro: entender a ordem lógica e, olha, obrigatória para a gente implementar as medidas de proteção no ambiente de trabalho. Porque sim, existe um jeito certo de fazer as coisas. E tudo começa com o que a gente pode chamar de a lógica da proteção. É fundamental entender o princípio por trás das medidas de segurança no trabalho. Antes mesmo de pensar em qual equipamento usar ou qual placa colocar, a gente precisa entender que existe uma estratégia, uma forma mais inteligente e eficaz de encarar os riscos. E o conceito é simples, mas poderoso. Nem todas as medidas de segurança têm a mesma eficácia. A norma regulamentadora número 1, a NR1, ela é bem direta sobre isso. Existe uma ordem de prioridade que deve ser respeitada. Não é uma questão de escolha, sabe? Não dá para pular direto para a solução que parece mais fácil. E essa lógica nos leva ao que eu gosto de chamar de a regra de ouro. Preste muita atenção aqui, porque isso define tudo. A regra é: só passamos para a próxima etapa quando a anterior for tecnicamente inviável ou insuficiente para reduzir o risco a níveis aceitáveis. Essa frase é a bússola que guia todas as decisões em segurança. Então, como é essa hierarquia na prática? Pense numa escada com 5 degraus. A gente sempre começa lá de cima, do mais eficaz para o menos. Os níveis são: primeiro, eliminação; segundo, substituição; terceiro, controles de engenharia; quarto, controles administrativos; e por último, lá na base, o EPI. Vamos entender cada um deles. Os 3 primeiros níveis, que são os mais importantes, formam o grupo dos controles ambientais. A ideia aqui é atacar os riscos na fonte, ou seja, dentro do próprio ambiente de trabalho, antes que eles cheguem perto da pessoa. Bom, no topo da nossa escada, a prioridade número 1 é a eliminação do risco. E o que isso quer dizer? É bem literal: cortar o mal pela raiz. Consiste em remover completamente a fonte de perigo do ambiente. Se não tem perigo, não tem risco. Simples assim. É a medida mais eficaz de todas. E na prática? Pense em, por exemplo, eliminar o uso de um produto químico que é super tóxico. Ou então automatizar um processo perigoso, de forma que o trabalhador nem precise mais estar ali, exposto. O impacto é total. O risco simplesmente deixa de existir. Ok, a gente sabe que eliminar é o cenário perfeito. Mas e quando não dá? Bom, aí a gente desce um degrau para a segunda prioridade, a substituição ou mitigação. A lógica é: se não dá para eliminar, a gente deve substituir o que é perigoso por algo menos ofensivo. Por exemplo, trocar uma máquina barulhenta por uma bem mais silenciosa, ou substituir um solvente que é inflamável por um produto à base d'água. Percebe? O foco ainda é reduzir a gravidade do perigo lá na origem. Agora, se a gente não consegue nem eliminar, nem substituir, o nosso próximo passo é criar uma barreira. Essa é a terceira prioridade, os controles de engenharia. Basicamente são as medidas de proteção coletiva, os EPCs, que isolam o trabalhador do perigo. Alguns exemplos práticos: a instalação de sistemas de exaustão e ventilação, o enclausuramento de máquinas, ou seja, colocar barreiras físicas em volta, ou até sensores de presença que travam os equipamentos. A grande vantagem aqui é que isso protege todo mundo ao mesmo tempo, sem depender da atitude individual. Certo. Agora muita atenção, porque a gente está cruzando uma linha bem importante na hierarquia. Estamos saindo do foco no ambiente para focar no trabalhador. Entramos nos controles individuais, e aqui a eficácia das medidas já começa a cair bastante. A quarta prioridade são os controles administrativos. O que são eles? São mudanças na forma como o trabalho é organizado e comunicado. A gente tenta controlar o risco mudando a rotina e os procedimentos das pessoas. E o que a gente vê no dia a dia? Sinalização de segurança e avisos, treinamentos técnicos e de integração, o rodízio de funções para diminuir o tempo de exposição de alguém a um risco e, claro, os procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs. E finalmente chegamos na base da pirâmide. A quinta e última prioridade: o uso de EPIs, os equipamentos de proteção individual. É fundamental entender que esta é a última linha de defesa, é o último recurso. Então, quando é que a gente usa o EPI? Primeiro, quando as medidas anteriores não são totalmente viáveis. Segundo, enquanto as medidas coletivas ainda estão sendo implantadas. E terceiro, em situações de emergência. Fora disso, ele não deveria ser a primeira opção. E aqui vem a observação mais importante de todas. O EPI não elimina o risco, ele apenas cria uma barreira no corpo do trabalhador. O perigo continua lá, no ambiente, só esperando uma falha. Bom,
Passamos por todos os 5 níveis. Agora, vamos fazer um resumo e uma reflexão para a gente entender a lição principal por trás de toda essa hierarquia. E isso nos leva à grande pergunta que muita gente faz. Ué, mas por que não podemos começar direto pelo EPI? Afinal de contas, ele parece a solução mais rápida, não é? Vamos pensar um pouco sobre isso. A resposta está na própria lógica que a gente viu. A conclusão é que a eficácia do controle diminui à medida que a gente desce na hierarquia. Por isso, o foco principal deve ser sempre no ambiente e no processo, e não apenas no indivíduo. Proteger o coletivo é sempre mais eficaz do que proteger uma pessoa de cada vez. Essa é a essência da segurança do trabalho.